O quê? Agora era o que faltava? Já não basta o medo do Boninho, medo daquela voz do telefone misterioso e agora teremos o quê? Medo de obsessor na casa do Big Brother 20? Ih, o bicho pegou. Brincadeiras à parte, meus nobres e amigos, colegas do YouTube. Eu realmente fiquei impressionado, né? Eu parei um pouco aqui o conteúdo do canal, porque nós temos um pipeline aí de vários vídeos a serem colocados e trabalhamos aqui na labuta diária para trazer conteúdos sempre inovadores a vocês. E aí todo mundo, não sei quem tá com obsessor, tá no Big Brother 20, obsessor pra lá, obsessor pra cá e tudo mais. E aí eu falei, o quê? Tá na hora de sentar e explicar algumas coisas que o pessoal parece que não entendeu. E aí me mandaram alguns links. E assim, galera, eu não tenho Twitter, então não adianta me mandar pelo Twitter, ok? Não existe como eu ficar ali olhando e pegando informações. Eu não tenho um monte dessas contas e também não quero ter, tá? Minha esposa, ela tem as contas dela, particular e tal, mas eu faço questão de ficar longe disso tudo. Aí todo mundo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e aí vamos lá, vamos ver o que é que está acontecendo. Lembrando que eu não posso trazer certas imagens, obviamente existe a lei dos direitos do uso de imagem, que eu não posso pegar imagens de nenhuma rede de televisão aqui brasileira e trazer no canal. Então eu vou deixar aí aos fãs do Big Brother saberem o que eu estou falando. Eu não assisto Big Brother, tá, galera? É uma coisa que eu não tenho aqui, eu não tenho televisão em casa, a única coisa que eu assisto aqui é Netflix e outras coisas, tá? Então a gente não tem conexão de televisão, tá? Mas vamos lá. Big Brother 20, eu recebi aqui o link de uma página que já até tornou-se famosa a respeito disso, chamado O Focheco. Cobertura Big Brother Oficial 2020. Bora, vamos lá. BBB 20. Fãs criam teoria de que um fantasma ronda a casa. Eu não sei quem escreveu essa matéria, publicado por Caroline Huertas. Olha que tal, como estás, Caroline Huertas? Caroline, deixa eu te contar uma história. Na casa tem dezenas de fantasmas. Não existe um único fantasma e eu vou lhe dizer esses fantasmas. Bora! Internautas falaram no Twitter sobre uma suposta alma penada vagando no BBB. Eu consigo pegar dezenas de almas vagando na casa. Vamos lá. Aleluia, arrepiei. A nova teoria sobre o Big Brother 20 que está rolando na web é bastante assustadora. Nela, os internautas estão dizendo que tem um novo integrante rondando os cômodos da casa mais vigiada. Porém, ele não é humano. Ele é um humano, Caroline. Na onde você tirou isso? Todo e qualquer tipo de fantasma, ele foi um humano. Ele foi um ser que viveu, faleceu e ficou preso à matéria. Então ele é ainda um ser humano, por isso tem a sua consciência humana. Ele não é encarnado, né? Ele não é um ser físico constituído de uma maneira encarnada, mas ele ainda mantém os traços físicos de acordo com a sua consciência, que foi a sua última lembrança, como ainda existiu. É isso mesmo que você leu. Alguns fãs do reality show estão dizendo que tem uma alma penada, tadinho, papai, vagando pela casa e que, inclusive, tem gente lá dentro que já viu, já sentiu, tomou dedada, olha, e até sabia da presença. Outros afirmam ainda que é um espírito obsessor. Todo espírito é um obsessor. É isso que é o gap, o pulo do gato. Por quê? Se você está aqui vagando perdido, é porque você ficou preso a alguma coisa ou alguém. Você ficou obcecado por alguma coisa ou obcecado por alguém. Você se torna um Muito bem, você se torna um obsessor, fica obcecado pelas coisas. Se ele realmente não ficasse obcecado e não fosse um obsessor, ele já tinha sido encaminhado para a sua divindade ou a elevação da sua consciência e reencarnado. Então ele ficou perdido aqui, preso a algo ou a alguém. Bora continuar.
Outros afirmam que ele é um espírito obsessor que está sugando a energia de alguns participantes. Canudinho ali não pode porque mata a tartaruga. E tem gente que até falou que sabe onde ele surgiu e está jogando a culpa em Gabi Martins. Pobre sister. Eu não sei o que é Gabi Martins, a gente vai ver a imagem e aí a gente faz uma análise sobre isso, tá? Quer entender tudo isso? Acompanhe essa trilha macabra e sobrenatural montada por uma pessoa no Twitter. Twitter é realmente algo muito ruim, tá? Tome muito cuidado, por isso que eu até desisti dessa conta. Tudo deu início quando a Gabi se sentia isolada e com uma energia pesada, sempre chorando pela casa. Para preencher esse vazio, ela começou a falar com um boneco. Olá, como vai você? Que logo depois o nomeou de Pichulo. É isso mesmo? Eu acho que sim. Antes do paredão do Guilherme, ela o levou até o Pichulo e rezou. Mas aí você também tem o Bambam. Você lembra do Bambam que participou do Big Brother? Eu conheci o Bambam pessoalmente, ele chegou a treinar em algumas academias na Gaviões, eu conheci ele e conheci ele também, nossa, numa outra academia que a gente acabou se cruzando, eu não vou lembrar o nome, mas estava ele e Otami, eu acho que é Otami, tá? Eu conheci ambos nesta academia. Então o Bambam tinha também um boneco, na qual ele utilizava como uma válvula de escape para poder conversar. Psicologicamente isso não existe nenhum problema com relação a isso, tendo em vista como eles estão submetidos a, vamos dizer assim, né, o exílio. Eles estão exilados dentro de uma casa, mesmo convivendo com eles acabam se odiando ou se amando, e aí surge a necessidade de ter um amigo invisível ou um boneco na qual você personifica a possibilidade de se comunicar, às vezes até mesmo terceirizar a sua consciência, né? Que você começa a conversar consigo mesmo na voz de uma terceira pessoa. É normal esse tipo de coisa, por mais que louco pareça, mas não é de se assustar. Mas vamos lá. Até que uma médium começou a relatar que aparecia alguma pessoa do lado da Gabi e afirmou que a Gabi sabia e sentia isso. Tome muito cuidado com médiums. De novo, médiums são somente pessoas que têm a certificação, têm realmente a instrução, o conhecimento por meio de centro espírita. Então o cara entra no centro espírita kardecista ou de Umbanda, Quimbanda e Candomblé e o cara segue uma doutrina onde ele aprende ao longo de muitos e muitos anos de estudo e desenvolvimento de certas habilidades sensoriais para se tornar um médium. Não é qualquer indivíduo que se pode se autodenominar médium. Tá? Médium, novamente, é o reconhecimento que essas casas dão às pessoas que seguem a sua doutrina. Então tem que saber quem é essa pessoa. Eu não sei quem é essa pseudo-médium ou se realmente ela tem know-how para falar sobre alguém. Todo mundo sabe que a Rafa é bastante religiosa e nessa noite ela teve um pesadelo. Eu tenho vários pesadelos, eu adoro. Rafa, Thelma. Rafa, ela vai machucar a Gabi. Quem vai machucar a Gabi? A senhora de rosa. Não existe nenhuma senhora de rosa na casa. Tá? De novo, isso aqui não é que ela é religiosa e por ser religiosa ela torna-se sensitiva ao ponto de saber que existe um espírito que seria uma senhora de rosa. Não, não existe nenhuma senhora de rosa na casa. Isso foi só um pesadelo, mais nada, tá? Ela pode ter, eu não sei quem são essas pessoas, eu peço até perdão por isso que assim, a gente depois vai projetar essas pessoas aqui na tela para ter uma ideia de quem são, mas assim, o que acontece dentro desse cenário, independente se ela é religiosa ou não. Se existem brigas na casa, se existem pessoas deslocadas na casa, pessoas que estão observando isso e que ficam meio que, vamos dizer assim, comovidas pela situação, ou querendo ajudar as pessoas, ou querendo amparar ou apaziguar uma situação, podem sim sonhar com essa situação. Então, meio que o subconsciente dessa pessoa vai se colocar à tona, então você vai ter o seu subconsciente atingindo o consciente quando ela está dormindo, e aí ela começa a ter esses devaneios, começa a criar personagens dentro de um sonho
na qual ela está relatando a situação da casa dentro da consciência dela, por meio do subconsciente sendo projetado. É somente isso. Não é nenhuma projeção ou visão de um espírito. É simplesmente a impressão de uma situação da casa na qual está afetando ela e ela não sabe como colocar isso para os demais. A questão é que depois que a narrativa da Gabi vingou a ela e começou a se inserir no grupão e eliminar todos os seus adversários, foi dito que o X-Espírito não estava mais no Pichulo e teria se materializado na casa por ter realizado um pedido da Gabi. Não, isso não tem nexo. E não foi só ele que comentou isso, muita gente vinha achando tudo muito estranho e também acreditando nessa possibilidade. Agora estão até dizendo que o espírito estaria com Manu Gavassi, a gente vai ver isso também. E que seria até por esse motivo que ela está tão triste, cansada psicologicamente, sem conseguir dormir, exausta, querendo abandonar o confinamento. Não, isso não tem nada a ver, galera. Existem pessoas que são psicologicamente mais fracas do que outros que já têm uma mente mais pré-determinada a entender um jogo. Existem pessoas que foram pela casa exatamente por uma experiência. E existem pessoas que foram para esta casa com o intuito de serem competitivos e ganharem o prêmio. Com o andar da carruagem, as pessoas elas vão realmente vendo até onde vai toda essa situação, com quem as pessoas podem se apoiar, não se apoiar. Aqueles que acreditavam que era um jogo começam a colocar as armas em cima da mesa e deixar o jogo para começar a se envolver pelo lado mais emocional. E idem também ao contrário, as pessoas que foram para se divertir começaram a entender os personagens que existem dentro dessa casa, as verdadeiras faces dessas pessoas, começaram a ficar na retaguarda e começam a se municiar, dizendo, cara, ou eu começo a lutar por algo, eu começo realmente a preservar a minha integridade, ou as coisas dessa casa vão degringolar. E é mais ou menos isso que acontece. Ontem ela desabafou, chorou como nunca no BBB. E foi exatamente nesse dia que a Valesca e muitas outras pessoas viram um suposto vulto acompanhando ela até o confessionário. Não, isso aí é muita impressão, tá? Os espíritos sempre escolhem pessoas que estão mais fracas emocionalmente, são alvos mais fáceis. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Se fosse assim, a gente não teria espíritos obsessores ou criaturas sobre aqueles que tornam-se psicologicamente mais frios. Então vamos lá, uma pessoa que seja o presidente de uma nação, ele teoricamente ele não pode ser emocional ou emotivo, ele tem que ser muito mais racional. Sendo racional, ele é mais frio e calculista. Você acha que esse cara que é muito racional, ele não vai ter obsessores? Claro que vai, tá? As vibrações da mente dessas pessoas, elas são tão igual ou até mais frágeis que as emoções, porque elas podem ser exatamente cruéis ao outro. Então, uma pessoa pode, por exemplo, infelizmente assim, passar por cima de outros, demitir pessoas, não ponderar sobre realmente o que está acontecendo na vida de um ser, demiti-lo e assim, simplesmente pelo prazer de falar, eu não quero mais você na minha empresa, eu quero te demitir. O cara tem filho, família e tudo mais, ele não se apega ao emocional. O cara é cruel, ok? O cara não vai ponderar valores. Esse cara também tem seus obsessores, ele também tem as criaturas que lhe perseguem. São criaturas, obviamente, de nível bem diferente do emocional. Pessoas que têm um emocional mais frágil, eles têm um certo nível de obsessores. Pessoas que têm um racional extremamente, vamos dizer assim, ruim mesmo, uma pessoa que age mais de uma maneira inescrupulosa, ela tem outros tipos de obsessores, tá? Mas todos eles têm. E é claro que tem internauta que está morrendo de medo depois de ler tudo isso. Eu não. Mas também tem os engraçadinhos que adoram fazer meme e reação na web, foi divertidíssima, confira. Aí tem um monte de comentários aqui sobre os ditos X-espíritos, tá? E tudo bem, é claro que tudo isso não passa de ser uma teoria bem doida, assim como tantas outras que nasceram na internet e começaram a circular e amedrontar todo mundo. Mas nessa, até Valesca, a popozuda entrou na onda. É sério mesmo? Gente, eu acabei de ver um vulto atrás de Manu, não era uma sombra do espelho. Eu tô arrepiada e desesperada, que só eu vi esse vulto. Ah, ninguém aqui da casa viu? Misericórdia!
Discord, alguém mais viu? Ah! E assim, eu não acompanho nada disso, mas a Valesca Popozuda, pelo menos, ela é engraçada. Bora entender certas coisas? Bora. Vamos lá. Existe uma casa. Quantos participantes são que eu não tenho a menor ideia? Eu só veio aqui no tablets. Nos tablets. Ai, ai. Rapaz, esses negócios de quarentena tá deixando todo mundo trabalhando em casa. Olha, ó, não lê. Não lê. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, tá? Internet zoada. Tá, nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 participantes que estão aqui nessa imagem, tá? Tá aqui, ó, de fundo, beleza? Não sei se dá pra ver, mas todo mundo aqui consegue entrar na página do Globo e apresentar lá pra vocês da mesma maneira que eu estou vendo aqui, tá? Fechar aqui os tablets, porque a internet hoje não está legal. Nós temos aqui 3, 6, 9. 9 de um lado, 9 do outro. Meu Deus do céu, parece uma partida do Big Brother, não é? Vai começar a partida com o Thiago Leifert no meio. Nós temos o Pyong Lee aqui, que foi tão avacalhado, apanhou muito nesse Big Brother. Eu só acompanhei olhando o que estava acontecendo. Felipe Neto versus o Pyong Lee e tudo mais. Não conheço o Pyong, mas conheço alguns amigos do Pyong, até amigos pessoais dele eu conheço. Mas o Pyong Lee eu não conheço, um dia nós vamos nos encontrar, Tião Pyong Lee. Gabi Martins é essa daqui e Manu Gavassi e Gabi Martins. São essas duas figuras aqui, certo? Certo. Manu Gavassi e Gabi Martins. Deixa eu ver se tem alguma foto da Gabi Martins, para a gente poder ter uma noção, tá? Porra, mas vai direto no que não deve, né? Gabi Martins, Manu Gavassi, Gabi Martins. É essa daqui? Não, não é. Tá? Opa, show, beleza. Ela saiu do BBB? Não sei. É eliminada. Tá aqui. Gabi Martins é eliminada do BBB 20, paredão contra a Thelma, certo? Tá? Gabi Martins, é ela mesmo, tá aqui, tá? Eu peguei qualquer site aqui, então vocês podem ver. De novo, eu preciso tomar muito cuidado por causa do uso de direito de imagem. Então vocês sabem quem é a Gabi, tá? Gabi Martins e mais 18 participantes da casa. Cada participante da casa, eles possuem seus problemas emocionais, seus problemas mentais, possuem todo um histórico daquilo que a gente chama no budismo de eu, tá? O eu é o acúmulo de tudo aquilo que você foi agregando ao longo da sua vida, sua bagagem, a sua bagagem emocional, sua bagagem mental, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de sentir as coisas, tudo bem? Cada indivíduo tem uma maneira diferente de pensar, cada indivíduo tem uma maneira diferente de sentir, cada um tem a sua maneira de viver. Então nós temos 18 pessoas que pensam de uma maneira diferente, que entram em comum acordo em algumas situações e que se detestam em outras situações. Tem pessoas que sabem lidar em situações de conflito, tem pessoas que não sabem lidar em situações de conflito. Tem pessoas que têm vícios, tem pessoas que dependem de medicamentos, tem pessoas que têm seus problemas mentais e precisam de medicamentos. Então nós temos pessoas absolutamente normais, ou seja, né, precisam, têm dependência, têm a necessidade e ok. Ao longo de tudo isso que eu narrei, elas têm uma vibração. Essa vibração é a sua vibração emocional, sua vibração mental. Quando a gente está inserido dentro de uma casa onde existem muitos desafios, principalmente lidar com outras pessoas, nós vibramos. Nós vibramos coisas boas ou coisas ruins, intenções boas, intenções ruins, dependendo de cada indivíduo. Essas vibrações geram o quê? Formas pensamento e geram, obviamente, um ponto interessante no qual vai atrair qualquer tipo de ser do mundo espiritual ao seu redor. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você vibra. Então, vamos entender. Uma pessoa que fuma, ela tem os seus momentos que ela vai ter a vontade de fumar. Ela tem seus momentos que ela vai ter vontade de
exercer o seu direito de fumar. Ela vai criar formas de pensamento, que são suas vontades, e ela vai procurar um fumódromo. Ela vai estar no meio de uma egrégora de pessoas que fumam. Cada indivíduo desse possui, obviamente, suas formas de pensamento, que alimentam o vício, mas também certos obsessores que surgem ao longo de suas vidas. O que leva um obsessor a grudar em qualquer indivíduo? Compatibilidade de energia, compatibilidade vibracional. Então, se você bebe, você vai atrair seres do mundo espiritual que incentivam, instigam o consumo de álcool, no caso, formas de pensamento, e você vai atrair obsessores, que são pessoas que faleceram e que tinham esse vício extremamente forte e que, na hora, obviamente, da sua morte, a última lembrança foi os prazeres que ele tinha. E os prazeres remetem à bebida. Então, você vai estar sugestionável a esses seres. Então, na casa, se tem pessoas que bebem demais, eles vão atrair esses seres, formas de pensamento e esses seres do mundo espiritual que vão se conectar a essas pessoas com mais facilidade. O que acontece com as pessoas da casa que às vezes não bebem e não fumam? Eles ficam vulneráveis às situações que essas pessoas criam. Então, vou dar um exemplo. O Pipiong Lili, ele teve um surto dentro da casa, no qual ele teve um momento de muita felicidade, né? Entre o álcool sai a verdade. Eu lembro que eu vi um negócio desse na internet, né? Então ele atrai, além obviamente de exercer o seu direito de beber, ele cria as formas de pensamento da intenção dele de beber, potencializa sua vontade de beber cada vez mais e atrai qualquer tipo de ser do mundo espiritual mediante a abertura dos seus pontos de energia que ele fica vulnerável. Com isso, esses seres se aproximam do Pyongyi, criam um Pyong que ninguém conhece ou ninguém conhecia, observam o comportamento de uma pessoa que as pessoas falam, cara, ele não é a figura que parecia ser. Ele muda a sua personalidade, ele muda o seu ser, por estar, obviamente, submetido ao álcool e submetido a influências de outros seres do mundo espiritual, nos quais ele vai criar uma desavença, um desconforto naqueles que estão ao seu redor. Lembrando, nós temos, obviamente, claramente uma influência do álcool, assim como também nós temos uma influência de formas de pensamento e aí sim seres que podem se aproximar dele. Existem pessoas que, obviamente, têm comportamentos extremamente agressivos quando bebem, perdem completamente sua consciência, isso também tem a ver com a pessoa e a energia que está ao seu redor. Existem certas pessoas que começam a se sentir prejudicadas por causa do clima da casa. De novo, no caso da Gabi, a Gabi tem uma energia que ela se assusta com muita facilidade. Eu não conheço a Gabi, também não conheço a Manu. Mas assim, observando a energia da Gabi, tá? A Gabi, ela tem uma energia ao redor dela que é um mecanismo de defesa que assim, quando você assusta muito a pessoa, ela começa a ficar acuada. Quando você bate muito em uma pessoa, bater não fisicamente, mas bater em relação a cobranças, a atitudes, a posturas, a Gabi ela fica acuada. Então ela tem essa energia de que eu quero sempre agradar, mas eu não quero desagradar. Eu quero ser sempre uma menina legal para todo mundo e não transparecer os meus medos e as minhas inseguranças. Quando eu transpareço meus medos e minhas inseguranças, eu me sinto vulnerável às pessoas e elas obviamente vão pegar essa informação e eu não quero que elas saibam o que realmente acontece comigo. A Gabi, ela tem uma certa influência mais psicológica sobre ela e não espiritual. O que acontece com a Gabi? Existe uma fragilidade muito grande no seu sistema nervoso. Esse sistema nervoso dela faz com que, quando ela entra num estado muito de defesa, se justificando, ela se retrai e ela perde completamente as coisas mais palpáveis. Então é aquela coisa, eu fiz uma amizade, eu não quero que essa amizade seja desfeita. Mas quando ela for desfeita, eu não sei como retomar, eu não sei como fazer. Então eu largo a pessoa e eu fico observando.
ela tem essa energia sobre ela. E isso é uma forma mais cega de se fazer amizades, porque parece que ela não constitui realmente amizades. As amizades tornam-se muito mais líquidas na mão dela. Ela tem um sistema nervoso extremamente abalado, porque quando ela não consegue agradar, ela se sente muito vulnerável nessa situação. Ela não sabe como conquistar as pessoas. Ela tenta e ela fica fragilizada quando ela não consegue. Então ela passa essa sensação, ela tem esse desequilíbrio do sistema nervoso. O lado emocional dela é muito frágil, que é o lado mais do amor. O amor, ela tenta conquistar a pessoa e fazer com que a pessoa tenha um carinho por ela, agradando essa pessoa, mas ela não consegue. Ela tem uma fragilidade muito grande. Ou ela agrada pelo sorriso, ou ela agrada por uma tristeza. Ela faz com que as pessoas possam se conectar a ela por, não é uma pena, mas por se importar com o outro lado dela. Tá, eu não gosto do lado mais expansivo da Gabi. Talvez eu goste do lado que ela seja mais carente, ou que ela precise de um amparo emocional. Porque nitidamente ela precisa, ela tem uma fragilidade muito grande. Agora a gente entra num outro lado mais delicado, o lado mais escuro da Gabi, tá? Todos nós temos duas faces como uma moeda, ok? Nós temos coisas boas e nós temos coisas ruins, nós temos atitudes boas e às vezes quando submetidos a certas posições na vida ou a certas maneiras de lidar com certas situações, nós não sabemos. E aí colocamos realmente um lado ruim para fora. Ela tem alguma energia conectada a ela, tipo um obsessor? Tem. Tem. Assim como todos nós temos. Você, ninguém está livre de ter energias conectadas a nós. Nesse caso ela tem? Tem, claro que tem. Por quê? Porque você está numa casa com pessoas estranhas, onde você tem que aprender a conhecer essas pessoas muito rapidamente, entender as necessidades dessas pessoas rapidamente, ser colocado à prova por estas pessoas, as quais vão ver quem é você, que lado você está, qual é realmente a sua, quais são suas intenções, que tipo de pessoa que você vai ter mais afinidade ou não. É tudo uma questão muito rápida. É um mapeamento muito rápido de cada personalidade, cada indivíduo, cada pensamento, cada emoção. Vou ou não permanecer ao lado desse indivíduo? Ele é ou não é uma pessoa de confiança? Ele vai ou não vai me apunhalar pelas costas? Então, cada um deles tem os seus demônios internos e demônios externos. Demônios internos a gente considera como as questões da ignorância, da raiva, do apego, da inveja, do orgulho. E os demônios externos são realmente seres do mundo espiritual, que obviamente são só maneiras de lidar ou chamar eles assim, mas que são obsessores, são espíritos, são influências do mundo espiritual que podem vir a potencializar todos esses demônios internos. Então uma pessoa que tem raiva pode realmente demonstrar um aumento da sua raiva por meio da ignorância sob a influência de uma energia externa. Ela tem conectado? Ela tem. E sabe onde está? Essa aqui, vamos colocar assim, é uma linha onde fica o estômago e o meio das costas. Então vamos traçar essa linha na região do estômago dela, fígado, estômago, pâncreas e as costas. Na parte de trás existe uma mancha preta que está conectada na região, atravessando o meio das costas e o estômago. E esse ser, ele fica do lado esquerdo da Gabi. Ele é um obsessor, ele não tem cor nesse sentido de ser cor-de-rosa, lilás, amarelo, não. Ele é uma sombra que acompanha a Gabi sobre a ótica de médiums, tá? E sobre a ótica de um clarividente, a gente consegue realmente ter uma visão melhor do que ele é. O que é esse ser? É uma mulher que acompanha a Gabi. É uma mulher que já deixou de ser um obsessor, entrou realmente vamos dizer assim, no looping mais pesado energeticamente falando, tá? Então é uma mulher que já tem características mais animalescas. Por que animalescas? Quando a gente morre, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente leva a consciência de volta à nossa divindade,
respeitando cada crença, cada um tem a referência do que é o seu Deus, tá? Então você segue o caminho da sua fé e você é elevado por um processo de reencarnação, beleza. A segunda etapa é, cara, eu esqueci de pagar a conta do gás, eu acho que eu vou ficar aqui e vou dar um bisu para ver se realmente vai cair na conta. Um exemplo. E você fica preso aqui à matéria. Você fica obcecado com a matéria, você se torna um obsessor. Você perde a razão e você começa a agir por impulso natural das suas próprias emoções. Então você vai criando uma energia ao seu redor mais densa, mais emotiva, mais apegado às emoções e não à razão. Porque se você tem razão, ou seja, se você tem a consciência, você fala, eu morri, agradeço galera, tô partindo para uma melhor, beijo do gordo, fui. Você não vai ficar aqui, você vai reconhecer a sua morte, você vai entender que não há mais necessidade da sua existência, que tudo vai ter realmente um fim, não existe como ter medo do aqui e agora, tudo vai ser resolvido e você vai embora. No caso, por exemplo, de você permanecer, você vai entrar nesse looping e você vai se transformar numa criatura com uma energia muito mais agressiva. Essa energia mais agressiva remete aos estágios mais animalescos do indivíduo, os primitivos do indivíduo. A sobrevivência, o sexo, a matéria, os desejos, no sentido é meu, me dá, eu quero. São os estágios mais primitivos do indivíduo. E as criaturas que remetem a isso, elas já têm características de certos animais. Então, o que pode acontecer com a Gabi sobre a influência desse indivíduo, desse obsessor feminino que se encontra atrás dela? Crises de histeria, picos de agressividade. Em um momento muito explosivo dela, ela pode fugir da situação. Ela pode pegar as coisas dela e se mandar. Ela não vai se sentir tão bem, ela vai ficar acuada em cantos, como um animal. Sabe quando você briga constantemente com um cachorro, por exemplo? Depois de 10, 20 vezes brigando com o cachorro, o que ele vai fazer? Ele não vai te reconhecer mais. Ele vai ficar num canto porque tudo aquilo que ele faz remete a um comportamento agressivo da sua parte. Então ela pode sofrer influência desse ser para esse ser segurá-la. Então ele age sobre a região da cabeça da Gabi, fazendo com que ela não tenha percepção do que ela faz. Ele age no sentido de pegar a região do estômago, causar problemas seríssimos na região do estômago, o que pode afetar todo o aparelho digestivo da Gabi, pode causar problemas como úlcera, refluxo, hérnia de hiato e faz todo o aparelho digestivo da Gabi ser afetado como mecanismo de proteção. Para que essa proteção? Tirá-la de um ambiente que seja prejudicial à Gabi? Não, ao obsessor que está atrás dela. Ele meio que protege ela. Então ele vai resguardar a quem ele está ligado e conectado. Outro ponto fraco da Gabi, que também pode ser influenciado, é todo o canal dela, que seja útero e ovário. Ela pode ter muitos problemas no canal dela, que leva, obviamente, a parte do útero e do ovário, fazendo com que ela tenha uma infecção e inflamação desses canais, fazer com que tenha corrimentos, menstruação irregular, ou mesmo causar problemas sérios como ovário policístico, certos problemas, todo o canal dela vaginal. E isso é uma influência do obsessor, isso já é um problema emocional da Gabi, onde ela somatiza esses problemas emocionais, podem estar relacionados aqui. Toda a região do útero do ovário dela e o canal urinário dela, o canal reprodutor dela, né? Seja influenciado pelo lado emocional da Gabi, tá? Infecção urinária, esses problemas, toda a região aqui do útero ovário, tá? Pode ter sim, mas isso é dela, é uma somatização própria da Gabi. A influência do obsessor se dá na região do estômago e o pesar nessa região, o desequilíbrio do sistema nervoso, tá? Com, obviamente, a pressão desses dois, aí ela vai ter a sensação
de estar sendo enforcada ou a falta de ar. Tudo isso aqui pode sair, tio Spook? Muito rápido. Muito rápido, todo esse processo, o encaminhamento da consciência desse ser, ele é muito fácil, muito rápido de ser feito. O budismo tibetano tem realmente técnicas que fazem esse processo. Nós conhecemos aqui também, tendo visto que nós seguimos o budismo tibetano. Então, este ser pode ser facilmente encaminhado e toda essa energia da Gabi pode ser restabelecida. Inclusive, voltar toda esta flora, que se diga flora vaginal dela, não é mesmo? Limpar, retirar e eliminar toda essa energia que ela concentra negativamente dela, criada por ela, sobre ela e esse ser sobre a Gabi. Então existem obsessores em todas as pessoas que estão no Big Brother. Existe obsessor andando pela casa. Olha, eu dei uma olhada por alto em 2, 3 fotos sobre a casa do Big Brother. Só olhando a foto, nos quartos já dá para perceber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 obsessores trafegando livremente pela casa. Mas eu não posso trazer essas imagens para vocês porque tem o uso do direito de imagem, tá? Então eu teria que apontar e demonstrar em que cama que tem mais influência e tudo mais. E eu não posso porque senão eu tomo um processo judicial, tudo bem? É difícil, a gente já teve aqui alguns problemas, já tomei strike por causa de uso de imagens de terceiro e eu me dei mal. Agora vamos ver Manu Gavassi, né? Eu acho que tá todo mundo pedindo e tudo mais. Mas vamos lá. Parece que passou de uma para outra e, sei lá, fica aí, esse passo no passo, parece que é assim, né? Vamos fazer o seguinte, a Manu Gavassi tá aqui, também não conheço a Manu, mas eu sei quem é o pai da Manu. Eu às vezes escutava lá a 89 e escutava o pai dela, eu gosto do pai dela, acho legal. É um cara que eu acompanhava desde aqueles canais de venda que ele fazia. Pai dela, eu gosto do pai dela, acho o cara engraçado. Ele faz uns personagens muito bons na rádio. Tá? Manu Gavassi tá aqui. Essa é a figura. Vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram, já temos 37 minutos de vídeo, mas se vocês gostaram e tiver realmente um reconhecimento muito legal aí por todos, muitos likes e tudo mais, eu volto e faço análise da Manu Gavassi. Combinado? De novo, isso daqui é complicado, eu não gosto de ficar fazendo isso com realmente pessoas que são da mídia, atores famosos e tudo mais, e a gente vai evitar ao máximo, tá? Eu não faço análise de Michael Jackson, Kurt Cobain, eu não tenho o menor interesse em fazer esse tipo de coisa. Eu só tô fazendo isso porque tem muita gente que ficou preocupada com a Manu, com a Gabi, e que realmente ali estão de uma maneira ignorante, leia-se falta de conhecimento, e não burrice, tá? Ignorante significa falta de conhecimento. Estão querendo entender o que realmente são obsessores, se tem ou não espíritos na casa, como é que isso acontece. Então, vamos desmistificar o mundo espiritual, assistam o canal, a gente tem aqui muitos vídeos interessantes para desmistificar isso, principalmente pseudomédiums que não têm a menor noção do que estão falando, tá? Isso que me deixa mais chateado, a influência dessas figuras que não têm o dito conhecimento e ficam aí criando alegorias, histórias e amedrontando a população. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, entenderam o contexto, a gente pode trazer somente mais uma análise no caso da Manu. Caso contrário, acho que a gente encerra aqui e aí vocês têm todo o conhecimento necessário. Combinado? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. A casa tem obsessores? Tem. Todos os 18 participantes no início? Tem. Tem. Cada um deles tem seus próprios obsessores. A Gabi tem. A Manu... Será que tem? Não sei. Vamos ver. Tá bom? Então, por favor, assistam o vídeo e entendam aquilo que está sendo colocado. Bom, como recadinhos finais, prestem atenção. Galera, é o seguinte. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que realmente possibilitam pessoas a atuar junto a profissionais da área da medicina, complementando
os tratamentos físicos, emocionais e mentais. Fora esses tratamentos, existem tratamentos que nós disponibilizamos para, obviamente, questões espirituais e a retirada de toda e qualquer energia sobre vocês, principalmente de suas casas e de seus escritórios. Para solicitar esse tipo de ajuda, você deve encaminhar um e-mail. Um e-mail não é Facebook, não é Twitter, não é Instagram, não é WhatsApp, não é sinal de fumaça, é e-mail para limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com e está na descrição do vídeo aqui o endereço certinho para vocês. Além disso, nós também temos o programa Seja Membro, que você clica aqui e doa R$8 e faz com que a gente fique aqui firme e forte na plataforma. E também o sistema de doação pelo PayPal, que também encontra-se aqui embaixo, tá bom? Você pode doar qualquer valor, aí fica a critério de vocês. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Bom, com obsessor ou sem obsessor, eu digo a vocês, bons sustos a todos nós.